Olá, nesse vídeo eu vou tentar apresentar de forma bem rápida aqui o IDCAD, tá? Para vocês, é uma ferramenta que eu já tenho desenvolvido há um tempo, é usada aqui em algumas marcenarias da minha região e agora eu estou melhorando ela para divulgar em mais partes aqui de São Paulo e do país, né? Como ferramenta. Ela trabalha em cima do BricsCAD, tá? Que é uma plataforma CAD, que substitui o AutoCAD, tá bom? É feito por uma empresa belga chamada Brixis. Então o BricsCAD tem todas as funções do AutoCAD, tá? Para quem já está acostumado com AutoCAD, seria a mesma coisa, até as formas de você digitar PL para Polyline, de você desenhar Polyline, é a mesma coisa, tá ok? Mas indo não então a fundo nisso, vamos mais para o IDCAD, tá? Então aqui nós temos os ícones do IDCAD, tá? Após ser instalado no Brix. Aqui nós temos o menu do IDCAD. Então, o que acontece? Pode ir tanto pelo menu, como pelos ícones, ou digitar o comando que está aqui na frente, tá bom? Quem está acostumado com o AutoCAD sabe que usando comandos fica bem mais rápido a produtividade, né? Então, vamos lá. Nesse caso, eu vou carregar o IDCAD, clicando no botão carregar. Ok, ele vai me perguntar qual a medida da primeira parede. Vou colocar uma parede aqui de 4 metros. O pé direito que eu vou mudar para 2.600, tá? Tudo em milímetro, tá bom? Aqui ele vem a opção se eu quero colocar rodapé, se eu quero colocar gesso, se eu quero colocar rodapé e gesso. Aqui você digita a altura do rodapé, aqui você digita a altura do gesso e vou colocar criar, né? Ele vai me criar a primeira parede, ok? Criou a primeira parede, colocou o gesso. Agora vem um ponto forte aqui, que seria isso aqui, que seria as tabelas, tá? As tabelas eu tenho algumas criadas aqui, vou usar a 15 total, que seria as tabelas. Toda aquela medida, espessura de material, onde vai fita de bordo, os avanços, os recursos relacionados à prateleira, maleiro, tudo isso é cadastrado aqui, tá? Você pode fazer vários tipos de tabelas dependendo do tipo de imobiliário que você tem, ok? Mas eu vou fechar aqui, só para mostrar rapidinho mesmo. Não quero muito entrar dentro disso aqui, é mais para mostrar o sistema em si. Aqui nós temos o acabamento das caixas, dos internos da frente. Acabamentos são tampos, rodapés, rodatetos, né? E estrutura, tudo que não aparece, tipo a estrutura que é feito rodapé por baixo, essas coisas assim. Nesse caso eu vou escolher já um padrão que tem cadastrado aqui, ó, que eu já salvei um padrão, tá? Eu vou colocar tudo branco. E vou escolher um preset para a minha corrediça, para a minha dobradiça, aliás, e um preset para a minha corrediça, tá? Isso aqui é só para um preset, tá? Você pode modificar depois. Vou colocar carregar. Então, ok, nós já temos a primeira parede criada, né? E já temos aqui o ponto de inserção. Nesse caso, eu vou criar aqui nessa parede, vou colocar uma parede à direita aqui. Então, eu posso dar tanto o comando digitando no teclado, tá? Como eu poderia usar os ícones aqui para criação, tá? Nesse caso, eu usei o comando criar parede direita. Agora eu vou voltar para essa parede aqui que eu quero trabalhar nela. Ó, você tem um ponto de inserção, onde que é o início do armário. Vou criar um armário de quarto aqui bem rápido, tá, gente? É só para vocês verem como o sistema funciona, tá? De uma forma bem genérica, assim, para vocês estarem entendendo o sistema. Nesse caso, eu vou mover o ponto aqui da parede 50 milímetros, que é o quanto eu deixo o meu armário longe da parede por causa da remate, tá bom? Vou entrar na biblioteca aqui, ó, digitando bib. Eu poderia ter vindo aqui no ícone, ó, clicado em biblioteca. Eu vou escolher aqui um armário alto. Eu tenho 3 tipos de caixas aqui, tá? No meu caso, vou escolher essa caixa com base total, ok? 2 cliques nela. Vou criar um armário aqui de 2 metros, ok? A altura, ele já me deu o desconto que estava lá na tabela, tá? Isso aqui eu posso modificar. Eu posso também pegar o pé direito, por exemplo, você que tem 2.600 menos 60 menos 80 do rodapé, é um exemplo, tá? Nesse caso eu vou colocar 10 aqui de rodapé, que eu vou fazer um pouco mais alto do que o rodapé, para livrar mais, então vou colocar 100 aqui. E aqui na elevação eu vou colocar 100. E esse armário eu vou usar ele com fundo externo mesmo, tá? Que é parafusado por fora, eu não vou fazer encaixe. Ok? Como o armário tem 2 metros, eu vou dividir ele em 3 partes. Só para não ter uma ideia mesmo, então eu vou colocar aqui que eu vou dividir esse fundo em 3, tá? Em 3 partes esse fundo. Ok, vou criar um meu armário. Olha lá, ele já me vem a caixa vazia, tá? Com aqueles descontos que eu dei, eu deixei o rodapé tem 80, ó, ele ficou uns 20 milímetros longe aqui. E me deixou 60 da parte do teto lá na parte de cima e me dividiu o fundo em 3 partes, tá ok? Agora eu vou à parte de compor esse armário, tá? Ele vê a caixa vazia, agora eu vou criar o recheio aqui desse bolo, né? Vamos clicar aqui na gavetinha, eu tenho aqui 3 categorias: caixas, internos, acabamentos e frentes. Nesse caso vou em caixa, vou clicar aqui, ó,
em lateral intermediária, né? Vou clicar em automático, vou selecionar o X aqui e vou colocar que eu quero 3 ohms, ok? Já me dividiu em 3 ohms. Agora eu vou colocar um maleiro, selecionar aqui o X, ele me pede a altura, eu vou digitar essa altura que é o padrão mesmo, tá? Mas você pode digitar ali outra altura, caso tenha necessidade, tá ok? E vou colocar aqui um maleiro, ok? Maleiro colocado. Agora eu vou colocar do lado direito uma sapateira, tá? Então nesse caso eu vou aqui em internos, eu vou escolher um gaveteiro, tá? Vou selecionar aqui um xizinho, vou falar que vai ser um gaveteiro de 90, ou você pode digitar a medida aqui, tá? Qualquer medida. Nesse caso aqui eu vou digitar 75, tá? Vou colocar 4 sapateiras. E nesse caso eu vou falar para ele o seguinte, arremate lado direito eu não quero, no lado esquerdo eu quero, só coloquei 40 que eu vou colocar a porta de correr. Ok. Então lá, lado direito ele não colocou arremate, do lado esquerdo ele colocou arremate e eu tenho um gaveteiro vazio aí dentro. Agora eu vou colocar a sapateira nele, tá? Vou em sapateira, vou selecionar, nesse caso eu tenho 3 opções, que é o MDF, com calha ou perfil I, nesse caso eu vou querer com MDF, são 4 prateleiras, vou mudar a corrediça para 45, tá? E vou colocar aqui as gavetas. Então, colocou aí as minhas gavetas feitas com frente e em MDF, tá ok? MDF. Agora aqui eu vou colocar um cabideiro. Não é cabideiro, eu vou fazer uma colmeia aqui, vai ficar mais legal. Em lateral interna, vou colocar automático, vou dividir aqui por 2. Eu quero sim que ele dê um descontinho, ok, ó. Ele deu um desconto de 5 mm aqui, que ele me pediu. Vou colocar prateleiras agora, lá de cá eu vou fazer 4 vãos. Automático, eu quero 4 vãos, ok. Sim, pode dar um descontinho, ó. Ok, deixa por 4 vãos. E no lado de cá eu vou deixar com 3 vãos. Prateleiras, ok. Automático, eu quero 3 vãos do lado de cá. Sim, pode diminuir também. Ok, ó. Ok, tá tentando diminuir isso aqui, ó. Deixa um dentinho de acabamento, tá? Então, ó. Um lado dividir 4, outro dividir por 3. Agora aqui no meio eu vou colocar um gaveteiro, tá? Então vou lá na gaveteiro novamente, vou selecionar aqui. Vou deixar com a mesma medida, 75. Nesse caso eu vou ter que colocar arremate dos dois lados, tá? Porta de correr, lembrando que estou fazendo um armário porta de correr, então tem que ter arremate dos dois lados aqui por causa do transpasso da porta. Vou lá em compor novamente. Agora aqui, ó, eu vou em interno, vou em gavetas internas, vou selecionar o X e tenho duas opções. Uma que eu vou colocar o puxador, outra que é a recuada. Não, eu vou usar a recuada, que é padrão. Também vou mudar a minha corrediça para 45. Ok. Já coloquei as gavetinhas ali. Aqui na parte de cima eu vou colocar um cabideiro. Então, nesse caso, cabideiro. Vou selecionar, automaticamente já deu o desconto correto. E já colocou o cabideiro na parte de cima, certo? No lado de cá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma lateral interna e prateleiras. Depois um cabide alto e um cabide baixo. Ok, vamos lá. Novamente, ó, comando comp. Ou eu poderia vir aqui na gavetinha, ó, clicar na gavetinha. Lateral interna. Automático. Vou selecionar aqui, ó. Tá? Vou digitar agora que eu quero 2 vãos. Nesse caso, eu vou falar que eu não quero essa distância, tá? Que eu quero que ele fique um pouco mais longe aqui, já que já vai dar a distância do maleiro aqui, ó, não há necessidade de eu recuar um pouco mais, né? Comp. Vou em prateleiras, vou selecionar agora esse vão e vou falar automático, eu quero 6 vãos. Ok. Profundidade, sim, nesse caso sim eu quero dar uma reduçãozinha, tá? Ok. Agora eu vou colocar um cabideiro alto, ok. Vou colocar uma prateleira na medida de 75. Vou selecionar. Eu quero manual, uma prateleira só. Vou querer a 75 de altura. Passei a alinhar aqui com os gaveteiros. Eu vou editar essa prateleira aqui para ela ter uma profundidade menor. Então eu vou colocar aqui que eu quero a largura dela, que é a profundidade nesse caso. Eu quero ela com 35. Ok, ó, já deixei ela menorzinha. Comp. Vou lá em cabideiro. Agora sim, eu vou colocar um cabideiro aqui a 700. Ok? Então tem aqui meu cabideiro a 700, tá? Então a parte do armário interna tá pronta, né? Ó, já coloquei tudo que tinha que ser colocado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o rodapé. Vou dar o comando comp novamente. Vou em acabamentos, eu vou selecionar rodapé. Vou selecionar aqui o X do armário. Ele já dá a altura certa para mim, já me dá todos os requisitos. Eu quero somente a estrutura e eu quero colocar uma frente de acabamento, tá? A frente de acabamento vai ter 15 mm. Ok, eu poderia falar que ela é 18 mm, por exemplo, eu vou fazer as portas 18, então acabamento 18. Ok, me desenhou o rodapé.
Eu vou apagar o fundo aqui, rapidinho, que é o piso, desculpa, o fundo não, o piso, para nós dar uma olhadinha aqui, ó. Só que o rodapé, ele veio com a estrutura sem a parte do meio, certo? Vou dar um Ctrl Z, para ele voltar lá, ó, tirei o rodapé, novamente vou dar o comando Comp, vou selecionar rodapé novamente, vou clicar aqui, e vou falar que é o seguinte, eu quero o meio, e eu quero dividir ele com 2 meios, ok? Agora vamos só desligar o piso novamente aqui, para você dar uma olhadinha como ficou, né? Piso, ok, ó, agora ficou do jeito que eu queria. Ele desenhou uma estrutura do rodapé mais uma frente de acabamento, tá ok? Vamos lá, voltando aqui ao nosso armário, na parte de frente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar o roda-teto, tá? Comando Comp novamente. Eu vou em roda-teto, vou selecionar o X aqui do armário. Ele já me deu certinho, eu quero colocar a espera, ok. Ele me desenhou o roda-teto e me colocou a madeirinha atrás para ele esperar esse roda-teto, tá ok? Vamos lá, agora as laterais de acabamento. Como eu falei que eu vou colocar portas de correr, então eu vou clicar aqui em lateral de acabamento, vou selecionar o armário, vou colocar direita e esquerda, sendo a direita é parede. O avanço eu vou colocar 45, porque o meu kit que eu vou usar ele exige 45, tá ok? Isso em 3 portas, tá? Se fosse um armário com 2 portas seria 70 e 45, ou muita gente deixa 70 e 70, tá? Vai depender muito da forma como o marceneiro trabalha. Ok, tudo certinho, eu vou colocar as minhas laterais de acabamento. Ok, ele já me colocou as laterais de acabamento na posição certinho. Aqui, ó, a gente vê que lá na obra, se tiver o gesso, vai ter que fazer um recortinhozinho aqui e um recortezinho aqui para poder passar, certo? Lá, continuando, agora vamos colocar nossas portas, tá? Eu vou escolher aqui, em frentes, porta de correr. Nesse caso, vou selecionar o X da caixa, porque essa minha porta vai ser externa. Vou colocar 3 portas de correr e vou escolher o kit aqui, o ST1818, tá ok? Ok, já está tudo certinho. 3 portas de correr. Vou colocar. Já me desenhou aí as 3 portas de correr, ok? Nesse caso agora eu vou colocar o perfil puxador. Vou clicar aqui em perfil puxador. Eu vou escolher o linho, tá? Nesse caso o linho. Vou colocar por projeto, então, se tivesse mais armários, ele ia trocar de todos os armários, já me colocou o perfil aqui na porta, da forma como gostaria certinho. Beleza, terminei o projeto, só que o armário ficou todo branco, né? E esse armário eu gostaria que ele fosse branco por dentro e madeirado por fora, tá ok? Nesse caso, vou usar o comando Temax, trocar material, ou eu poderia ter... Opa, abri aqui o browser sem querer. Vamos lá. Vou clicar nesse botãozinho, eu quero de todos, tá? Então, não é somente do módulo, eu quero de tudo. E vou falar o seguinte, caixa vai manter tudo branco, tal, tal. Agora as frentes sim, eu vou mudar. Eu vou colocar aqui carvalho avelã nas frentes e a fita de bordo carvalho avelã. Nos acabamentos também eu vou colocar o carvalho avelã. E na fita de bordo também o carvalho avelã. E nos adicionais e demais vou deixar do jeito que tá. Ok. Ok, já mudou aqui para mim. Para carvalho avelã. Nossa, que materialzinho feio. Mas tá bom, é só para teste mesmo, né? Mas tá aqui o materialzinho. Caso eu queira ver a parte interna desse armário, né? Eu vou colocar aqui assim, uma perspectiva um pouco mais bonitinha. Opa, volta aqui em coisas, tira aqui, desabilita isso aqui, cadê a front? Desabilita, off, agora ficou certinho. Beleza, tá nosso armário aí, bonitinho, né? Eu vou desligar aqui as portas para ver como ficou por dentro, ó. Ficou bonitinho o meu armário por dentro, por fora tá bonitinho com todos os materiais. Ok, depois que eu terminei o armário, tá? Vamos deixar a planta baixa aqui. Eu poderia vir aqui no layout e arrumar esse armário, né? Colocar a vista de frente, colocar a vista de lado, tá? E aqui seria que vocês sabem que é para colocar cota, fazer toda a parte de documentação, né? Isso aqui não preciso nem explicar para vocês essa parte de documentação aí dá para você brincar bastante aqui com layout, criar outros layouts. Lembrando, ele é uma plataforma CAD, então o layout é muito poderoso, tá? Dá para você colocar tudo aqui que você imaginar de detalhamento, dá para ser feito no layout, tá ok? Mas voltando lá para o nosso projeto, para o que interessa. Tá? Deixa eu colocar ISO 3 aqui, fica mais bonitinho de frente aqui. Tá ok, tá aqui nosso armário. E agora o que acontece? Eu quero produzir isso, tá? Quero produzir isso. Vou salvar primeiro nosso armário aqui, vou colocar como armário teste. Ok, já salvei como armário teste. E agora eu vou fazer a exportação, tá? Clicando na opção de exportação, você vai colocar o código do cliente, vai colocar o nome do cliente, fulano
certo? Quantidade desses móveis que vai ser feito, é um só, nesse caso. Aqui tem os otimizadores de plano de corte, eu tenho o Optimic, tem o CutPlane, que é um dos meus parceiros, né? Eu tenho aqui o corte certo e lista para Plot Cloud, tá? A lista Corte Cloud, ele vai gerar um Excelzinho, que é o padrão que o Corte Cloud aceita lá na hora que você colar e copiar, tá bom? Sei que lá depois você tem que definir os materiais conforme o fornecedor tá lá com a codificação, mas fica bem fácil de fazer, tá ok? Nesse caso, eu vou colocar aqui o CutPlane, tá ok? Vou colocar o CutPlane. Vou querer que gere os relatórios, vou gerar. Vai me abrir aqui o relatório. Então, o primeiro relatório que eu tenho, matéria-prima, tá? Relatório de matéria-prima. Vou abrir aqui o relatório de matéria-prima, ok? Abriu. O que ele vai me dar? Armário teste, que é o nome do armário. Vai me dar aqui, ó, material MDF de 15 milímetros, vou gastar 3.8. O branco, o avelã 1.4 e coisa. Lembrando que aqui ele está marcado chapa, mas pensando em metro quadrado, tá? Talvez na otimização vai aumentar um pouco isso aqui. Principalmente o madeirado, que a gente sabe que tem aí um gasto de 70%, um desperdício de 30%, né? Você consegue usar 70, 60 e pouco por cento da chapa, dependendo do seu corte. Claro que for um corte mais linear, de armário, você consegue um pouco mais por causa do tamanho da chapa. Mas geralmente tem um desperdício maior do que o branco, tá? Aqui na parte de baixo nós temos uma fita de bordo, branco TX, 22 mm. Nós temos o carvalho avelã, aqui também fita de bordo. Nós temos corrediça telescópio de 45, ó. Tem 4 aqui, mais outras de 45, tá? Tem duas duplicadas aqui o código, porque a codificação na que eu escolhi com codificações diferentes, não sei porquê, isso é por causa do cadastro, que tá lá, tem que dar uma olhadinha nisso, tá? Aqui nós temos também o kit, tá? Para 3 portas, ó, kit VF 65, ST 18, 3 portas, um kit, né? Suporte cabideiro são 6, tá? Poderia aparecer parafuso? Poderia aparecer parafuso caso tivesse colocado lá nos módulos, tá? Eu não coloquei, tá? Os módulos estão todos sem parafuso, tá? Aqui nós temos também o cabideiro oval, a medida da barra inteira que eu tenho que usar. Aqui nós temos o perfil puxador linear, a medida somando todos os puxadores, tá? Não é a barra, que é medida por metro, tá? Aqui nós temos medida do trilho inferior e do trilho superior, tá? 2 metros são os trilhos, tá ok? Fechou? Aqui nós temos também agora o romaneio, tá? Selecionando aqui, ó, armário teste, eu tenho o romaneio. Nesse caso vai ter o M1, você vai colocando os armários, vai ficar o M1, M2, M3, M4, M5 aí na sequência, tá? Então nesse caso o M1, ele fala as dimensões da caixa, tá? Dele, é um armário alto total com fundo externo 6 mm, tá vendo? Aí vem aqui as ferragens básicas para entregar para o marceneiro para ele montar e vem todos os componentes aqui, ó. Espera do roda-teto, lateral do gaveteiro, travesso do gaveteiro, lateral direita e todas as suas medidas e o material. Se tiver alguma observação, vai sair observação aqui do lado, tá? Também nós temos aqui o perfil de alumínio, o corte do perfil, então nós temos as barras, né? De puxadores, mais o do trilho, né? Então, e o cabideiro. Então aqui ó, nós temos M1 cabideiro, ó, a medida de corte, ó, uma peça. Cabideiro oval 2 aqui, ó, nós temos 2 peças para cortar. Perfil puxador linear, ó, 4 peças com essa medida. E aqui nós temos os trilhos inferior e superior com a medida de corte, tá? Que é a medida de corte, tá ok? Se você fazer uma porta de perfil de alumínio, vai sair o vidro, vai sair todas as peças relacionadas ao perfil de alumínio. Nesse caso é os relatórios, tá? Uma amostra bem simples aí para vocês como funciona o relatório. E agora vamos para o plano de cortes. Tá? Nesse caso eu vou usar o CutPlane, tá ok? Estou abrindo aqui o CutPlane. É um software muito legal para plano de cortes, tá? Ele já manda para máquinas automáticas e para routers também, caso você tenha router, já manda direto também, tá? O usuário. Ok. Vou entrar aqui na minha versão do CutPlane. Vou em plano de corte. Eu vou aqui e importar, nesse caso eu vou pegar aqui o meu plugin, ó, IDCAD, ok. Vou selecionar aqui o arquivo, ó, no armário de teste, ok. Mandar ele gerar codificação automática, já puxou. Então clicando aqui, ó, no fulano, no armário de teste, vou ver a listagem do plano de corte. Tá aqui toda a listagem do plano de corte, onde vai a fita de bordo, ó, marcando certinho, e eu tenho a opção de otimizar isso. Nesse caso vou escolher serra mesmo, otimizar. Já me dá aqui, ó, as chapas que eu tenho que cortar. Escolher. Ele me dá um relatório de isso é o CutPlane, tá? Eu tenho um relatório, isso eu acho fantástico. Por exemplo, o estoque não tem nada, tá? Mas ele pode ver o que tem no estoque e qual é necessário para corte, tá? Então ele consegue ver os seus estoques. Fora isso, ele tem um controle de sobra, tá? Muito eficiente.
tá? Eu já vi o corte certo, já vi outros. O cut plane, assim, de controle de sobra é fantástico, tá? É fantástico mesmo. Vou fechar aqui e vamos lá para o meu plano de corte. Então aqui tá a chapinha. Você vai ter que cortar. Isso aqui, ele vai gerar uma etiqueta que você pode colocar código de barra para marca, né? E outras coisas assim, dependendo da sua automação e como foi feito lá a integração, tá? Vou colocar aqui aceitar, ok. Então aqui nós temos o plano de corte, tá? Nesse caso eu acho que não tem como eu ver etiqueta, porque ela é para aquelas impressoras padrão. Vamos ver aqui da etiqueta da peça, ver se eu consigo imprimir aqui no PDF como sai. Eu acho que não vai ficar legal não, mas vamos testar aqui, né? Área de trabalho, vou colocar aqui etiqueta, né? Vou salvar. Vamos ver lá como ficou. Eu creio que não vai ficar legal, porque esse aqui está calibrado para aquelas etiquetas térmicas. Acho que não vai aparecer. Ah, não, pera. Quase apareceu, ó. Cortou um pouquinho aqui, tá? Mas tem como isso mandar para etiqueta. Você pode colocar no papel A4 também, que eu não recomendo muito, mas o legal é ter uma etiqueta térmica, tá? Então, vem todas as peças, tal. O que acontece? A parte de usinagem do sistema está em desenvolvimento, tá? Então, aqui nós temos as partes aqui para a gente criar as usinagens manualmente, tá? Mas a ideia é sair automatizado isso já dentro do próprio cut plane, ele já mandar para você onde vai ter dobradiça, onde vai ter o rasgo do fundo, as coisas padrão do mercado, tá? Isso vai ter. Nesse caso ainda não está tendo, que isso eu estou desenvolvendo ainda, mas é o que vai ter nas próximas versões já do software. Mas é para vocês entenderem bem como funciona o IDCAD, tá? É só para ter essa prévia aqui do sistema, tá bom? O sistema em si, ele tem um renderizador, tá? É bem básico o renderizador dele, vou deixar bem claro, é um renderizador bem básico. Mas na maioria dos casos, o que eu faço? Eu coloco aqui, realístico com sombra, e já coloco no projeto e fica legal. É só colocar uma iluminaçãozinha aqui que ele fica showzinho de bola para apresentar para o cliente, tá ok? Então seria isso, é só para mostrar para vocês de forma bem simples de DCAD. Tem muita coisa ainda que eu estou mexendo e está em versão de desenvolvimento, então não vou apresentar agora que ainda não está 100%, mas a ideia é melhorar esse software e ele foi pensado meio na marcenaria. Você viu que eu não peguei módulos prontos, eu criei o armário da forma como eu quis aqui, tá? Então, pensando em atender arquitetos assim e projetos especiais é fantástico, é uma ferramenta muito prática para isso, tá ok? Então seria isso, gente. Tudo de bom para vocês, espero que gostem do vídeo aí.